Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um dia que o Senhor nos concede, né? Jesus lhes abençoe toda a sua família, tá certo? Hoje nós teremos aula de história, né? Nós vamos falar sobre a República Nova, tá bom? Vamos ter aí vários presidentes, tá bom? Queria que vocês pegassem o material, fossem para aquele lugarzinho tranquilo, bem arejado, para assistir esta aula com muita atenção, tá certo? E revista esse vídeo várias vezes, tá certo? Dê uma olhadinha aí nesse vídeo várias vezes, tá bom? Agora, criançada, vamos orar, vamos falar com Deus? Fechei os olhos. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor. Também eu quero te pedir uma bênção especial por cada família. Entre em cada lar, abençoa cada criança, repreende as doenças, dá paz. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, fica com cada um de nós. Abençoa a nossa escola, a direção, a coordenação e os professores. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, criança, esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, já que foi nele que o nosso país passou por uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial, tá certo? Antes era agricultura e nesse período deixou de ser utilizada, né? E passou a ser industrial, produtora de diversos artigos. Agora, criançada, iremos falar um pouco sobre a Era Vargas, de 1930 até 1945. Bom, chamamos de Era Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Getúlio Dornelles Vargas, esse era o nome completo dele, foi o responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Vargas assumiu o governo provisório por decreto-lei, apesar das mudanças que passaram a vigorar no país, a partir da Constituição de 1934. Bom, a população enfrentava problemas como desemprego, baixos salários e etc. Em 1937, querendo permanecer no poder, pois as eleições presidenciais se aproximavam, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo. Era um regime, tá certo? Implantando e comandando a ditadura no país, sob a desculpa de existência de um plano comunista para a tomada do poder. A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, ortogada por ele. Durante o período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação eram censurados, as pessoas que se opunham ao governo eram presas, eram punidas, né? E eram mandadas para fora, né? Um exílio, tá certo? Aqui, nesse governo aqui, ó. Bom, vamos já falar sobre ele, tá certo? Então, Getúlio Vargas, ele criou a consolidação das leis trabalhistas, né? Que era CLT, o salário mínimo, a semana de trabalho com 48 horas, tudo isso foi Getúlio Vargas que criou, tá bom? Em 1945, o período do Estado Novo chega ao final, com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, iniciando uma nova etapa republicana, a República Populista. Em 1946, foi promulgada a 5ª Constituição do nosso país. Dutra governou de 1950, quando Getúlio Vargas concorreu às eleições e venceu. A República Populista de 1945 a 1964. Essa expressão, populista, refere
forma de governo dos presidentes nesse período. O populismo era característica do governo de Getúlio Vargas. Ele recebeu o apelido, né, por ser muito popular, né, ele recebeu o apelido de pai dos pobres, né. Getúlio Vargas voltou ao poder em 1950 por meio da eleição pelo voto do povo. Esse novo período do governo de Getúlio Vargas foi muito conturbado, tá certo? Assim, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, ele suicidou-se, né? Ele deixou, lá no Palácio do Catete, né? Ele deixou uma carta-testamento. Essa carta explicava os motivos, né? A razão de sua atitude. O Brasil, depois de Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas. Foi o Juscelino Kubitschek, né, eleito em 1956, com o lema 50 anos de progresso em 5 anos. Né? Este era o que Juscelino Kubitschek, né, o JK, prometia. Ele prometia o progresso, tá certo? De 50 anos em 5 anos, tá certo? Após JK, né, Juscelino Kubitschek, o presidente eleito foi Jânio Quadros, em 1960. Ele defendia a moralidade, a estabilidade para limpar a nação. Ele usava uma vassoura, né, o Jânio Quadros, tá certo? Jânio Quadros, ele usava uma vassoura, né, para varrer ali a corrupção, né, do país. Então, toda vez que ele subia ali no palanque para fazer o seu comício, ele levava com ele uma vassoura, né? Ele dizia que era para varrer ali a corrupção no país, tá bom? Que mais? Entre outras ações tomadas pelo seu governo, Jânio Quadros proibiu a realização de desfiles de moda, olha só, usando, né, as misses, usando biquínis. Então ali ele proibiu, não podia mais acontecer. Brigas de linhas de galo, né? Uso de lança-perfume no carnaval, também isso foi proibido por Jânio Quadros, tá bom? Em 1961, Jânio Quadros renunciou e deixou o país em crise. Quem assumiu o poder, né? Ele renunciou, então o país não podia ficar sem ninguém governando. Então, assumiu, foi o seu vice, né? João Goulart. Porém, os militares eram contra sua posse, pois não aprovavam a ligação de Jango, como era conhecido João Goulart, né? João Goulart era conhecido como Jango, né? Com os sindicatos e trabalhadores. Jango apresentou um plano de reformas para diminuir as desigualdades sociais no país. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. Assim teve início a ditadura militar. A ditadura militar foi um período em que os militares assumiram o poder, né? O golpe de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Entre 1964 a 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares. Foram esses daqui, ó, 5 presidentes militares, certo? Todos eles eleitos de forma indireta pelo Congresso Nacional. Entre 1964 a 1985, nós tivemos Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Esse daqui, ó, Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele fundou, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, né? Foi no governo dele. E o Instituto Nacional de Previdência Social, né? O INPS. Então, FGTS e INPS foi no ano de 1964 a 1965.
1987, né? O ano que a tia Lu nasceu, tá bom? Então foi Humberto de Alencar Castelo Branco. O segundo, de 1967 a 1969, foi o Costa e Silva. Ele ficou conhecido como Anos de Chumbo, né? O governo dele ficou conhecido como Anos de Chumbo. Foi uma crise, né, que houve. Em 1969 a 1974, foi Emílio Garrastazu Médici, né? No governo dele se acentuou, né, a censura dos meios de comunicação, certo? Tinha que ser muito peneirado ali tudo que ia ser publicado na TV, no rádio, certo? E houve também torturas, né, de políticos, artistas, né? Muitos artistas ali foram exilados, né? Foram torturados, tá certo? Em 1974 a 1979, nós tivemos o Emílio Geisel, né? Ernesto Geisel, perdão. Prometia o fim da censura, né, aos meios de comunicação, tá certo? E em 1979 a 1985, João Figueiredo, né, foi o fim, né, ele foi o último do regime militar. Ele assinou a lei de anistia política. O que é isso? Anistia, o perdão, né, que dava perdão aqui aos artistas, aos políticos, né, que foram exilados, né, para voltar aqui para o Brasil, tá certo? Então ele assinou essa lei que pôs fim, né, a censura e as torturas, né, deste governo aqui, ó. Tá bom, criançada? Os militares conseguiram na economia o que ficou conhecido como milagre econômico, pois reduziram a inflação e o crescimento foi impressionante. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que inicia um lento processo de transição para a democracia. Isso daqui, tá certo? Ernesto Geisel, que inicia um lento processo de transição para a democracia. Então, a população, né, se articulou para tirar os militares do poder. O general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, certo? De 1979, decretou a lei de anistia, cedendo a todos os artistas e políticos e demais brasileiros que foram expulsos, né, do país pelo regime militar, o direito de voltar para o Brasil. A campanha das diretas já. A campanha das diretas já. Em 1983, uma emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira, que previa que o próximo presidente seria eleito pelo voto popular, né? O povo teria que votar. A partir dessa emenda, iniciou-se a campanha pelas diretas já. E muitos comícios foram realizados por todo o país. Em 1985, o Congresso Nacional, através de eleições indiretas, escolheu o civil Tancredo Neves, que já tinha influência no meio político para a presidência. Era o fim da ditadura militar, mas Tancredo Neves não chegou a assumir a presidência, porque ele ficou doente e morreu, né? Faleceu antes da posse. E quem assumiu o poder, quem ficou na presidência, foi o vice-presidente José Sarney. José Sarney assumiu e começava a nova república. E isso, criançada, gostaria que vocês praticassem a leitura, né? Porque é um texto imenso, né? Que requer muito estudo, pesquisa, tá certo? Para você conhecer a fundo, né? Profundo, as características de cada presidente, tá bom? Agora nós iremos falar um pouco de ética, tá certo? Sobre ONGs. ONGs e ONU, né?
ONG. A ONG trata-se de uma organização não governamental. Isso quer dizer que não criada pelo governo, né? As ONGs, elas não são criadas pelo governo, tá bom? Na realidade, é uma associação de grupos ou pessoas. Esses grupos se associam entre si em nome de uma causa que consideram importante para exercer a cidadania. O fato de não serem governamentais, isso não quer dizer que não possam receber uma doação ou algum tipo de apoio do governo, né? Alguma ajuda assim, de governo. As ONGs não têm fins lucrativos, ela tem a missão de mudar algo na sociedade. A ONU significa Organização das Nações Unidas. O principal papel da ONU, criada em 24 de outubro de 1945, essa Carta das Nações Unidas, ela define como objetivos principais da ONU são a defesa dos direitos humanos, a garantia da paz mundial, tá bom? Crianças, leiam aí a página 62 e 63, que está explicando bem direitinho, né, essas duas siglas, né, ONGs e ONU, tá bom? Agora vem aqui na agenda. Nós temos terça-feira, 10 de novembro, História da República Nova, falando desses presidentes, né, militares, e do civil Tancredo Neves, né, que não assumiu o poder porque morreu, tá certo? Da página 96 a 103, atividade de reforço 181 e 182, ética falando sobre as ONGs, né, da página 61 a 64. Assinatura do seu responsável e bons estudos e até mais tarde no Meet, tá bom? Beijo!